A vida religiosa no município de São Lourenço do Sul, ontem e hoje. O Brasil, como colônia, estava sujeito às leis e aos interesses do país dominante, no caso Portugal. Isto também acontecia no tocante à religião. Mesmo com a declaração de independência política e administrativa, em 1822, o Brasil continuou tendo, como religião oficial, a religião católica romana. O que valia para Portugal, valia também para suas colônias. Um acordo celebrado no início do século XIX, entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa, permitia o ingresso em Portugal e suas colônias de pessoas de outros credos, mas sob severas e restritas condições. O local do culto não podia aparentar forma de templo. Portas e janelas não podiam ser construídas em estilo gótico. Tampouco vitrôs com motivos bíblicos e religiosos eram permitidos. Torres e sinos nem falar. O acesso ao local de reuniões não podia dar diretamente na via pública, mas sim pela lateral. A realização dos cultos e a instrução religiosa tinha que acontecer na respectiva língua dos estrangeiros. A maioria dos alemães que emigraram ao Brasil, principalmente os pomeranos, eram cristãos evangélicos luteranos. Eles traziam consigo suas bíblias, seus inários e catecismos. Tanto no país de origem como na nova pátria, era a fé, a fonte e a base para encarar a luta pela sobrevivência. Na Alemanha, católicos e protestantes conviviam pacificamente. Ambas as confissões tinham assegurado o direito de exercerem livremente a sua fé. Havia, na época das migrações do século XIX, respeito e tolerância mútua. No Brasil, no entanto, a realidade era outra. Portugueses e espanhóis não conheciam a fé protestante, pois não tinham passado pelo movimento da Reforma. Pela falta de tolerância e de leis específicas, os protestantes foram cerceados na prática da sua fé e até 1865, por exemplo, os casamentos evangélicos não eram reconhecidos. A liberdade religiosa no Brasil foi declarada somente em 1889, com a Proclamação da República, data significativa para as comunidades evangélicas. Os imigrantes alemães sempre deram muito valor ao binômio fé e educação. Igreja e escola andavam de mãos dadas. Quando era construída uma escola, esta servia também como lugar de culto. E quando construíam uma igreja, esta servia também como escola. Ao lado da escola ou da igreja, encontrava-se o cemitério, pois os evangélicos não podiam ser sepultados nos cemitérios católicos e públicos. Uma característica dos imigrantes alemães e pomeranos é a reverência pelos seus mortos. As colônias de imigrantes alemães aumentavam em todo o Brasil, e com isto aumentava também o número de comunidades e a demanda do serviço religioso. A Igreja-mãe não conseguiu enviar pastores em número satisfatório. Assim, as próprias comunidades tiveram que solucionar o impasse, pois as crianças tinham que ser batizadas, os jovens confirmados, os noivos casados e os mortos sepultados. Onde havia necessidade, as comunidades escolhiam alguém do seu meio para realizar a função pastoral. Surge assim Frei Pfarrer, o pastor livre. Nem todas as comunidades participaram
do processo de agrupação de associação de comunidades. Muitas permaneceram independentes. No município de São Lourenço do Sul, há em torno de 20 comunidades independentes, que reúnem ao redor de 2.500 famílias, aproximadamente 10.000 pessoas. Da gewissheid dat zij een stuk land krijgen deden. Op dat wat zij immer van dreamt hebben op zijn land. Outras comunidades, no entanto, começam um processo de agrupação para juntas buscarem soluções para os seus problemas e necessidades. Surgem em diferentes regiões do país os sínodos, e estes em 1968 formam a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. A comunidade de Picada Moinhos, fundada em 1863, é a mais antiga comunidade evangélica da Zona Sul. No município de São Lourenço do Sul, a ISLB está presente com 26 comunidades, agrupando aproximadamente 9.000 pessoas. Uma das coisas mais importantes que está acontecendo é que, nesse conjunto dos festejos que está se fazendo, é possível trabalhar a questão da cultura, não só da cultura do trabalho, do desenvolvimento em si, mas também a cultura do conhecimento, a cultura da fé, da espiritualidade das pessoas. E celebrar 150 anos desse evento aqui é também para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana uma marca importante, porque é com a chegada desses imigrantes alemães pomeranos é que também a ISLB começou a estar presente nesta área e daqui foi se desenvolvendo e temos hoje então uma paróquia que compõe 10 comunidades, onde justamente a Picada Moinhos, onde nós estamos, é a comunidade mãe de todo esse processo. Os católicos da Picada Moinhos, embora minoritários na massa migratória, foram os primeiros a erguerem entre os anos de 1866 a 68 um templo na Coxilha do Barão. Em 1871, construíram uma capela na localidade de São João da Reserva. Nos primeiros anos, os imigrantes católicos frequentavam a já existente Igreja do Boqueirão. Hoje, no município de São Lourenço do Sul, há 2 paróquias com 13 comunidades. No decorrer do ano de 1902, instala-se na região sul do estado o que hoje é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB. Em 27 de outubro de 1903, é fundado o Seminário Concórdia na localidade de Bom Jesus. Este, em 1907, é transferido para o bairro Montserrat, em Porto Alegre. No município de São Lourenço do Sul, a IELB está presente com 2 paróquias, 9 comunidades e reúne em torno de 1.400 pessoas. A fundação da AUCA, em 30 de março de 1930, Associação União Cultural e Agrícola, é fruto do empenho das comunidades. Esta associação tem por finalidade cultivar o canto coral em 4 vozes, e anualmente é realizado o concurso de corais do município. O município de São Lourenço do Sul, cidade e interior, espelha hoje um diversificado campo religioso. Além das igrejas históricas e tradicionais, estão presentes também igrejas do ramo pentecostal e neopentecostal. Há respeito e tolerância mútua. Fé e vida. Vida e fé são inseparáveis, são uma unidade. A fé embasa e impulsiona o pensar, falar e agir da pessoa. Assim, um cristão é também um bom cidadão, e um cidadão
é também um bom cristão. Os cristãos, independente de sua denominação religiosa, resgatam o passado, agem no presente, com os olhos no futuro. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Viele Jahre schwere Front, harte Arbeit, karger Lohn, Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch alleine? Hört mich an, ihr goldenen Sterne, grüßt die Lieben in der Ferne. Mit Freud und Leid verrinnt die Zeit, alles liegt so weit, so weit. Dort wo die